Muito bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo aqui vamos ver as teorias de análise de camadas na mecânica dos pavimentos. Eu sou o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Se você está vendo esse vídeo, você tem interesse por verificação mecanicista, a respeito dos cálculos da mecânica dos pavimentos. Se você não viu ainda, depois você veja aí o meu vídeo de avaliação estrutural dos pavimentos e o outro vídeo também que eu tenho, que é o que é verificação mecanicista dos pavimentos. Esses dois vídeos, ele vai formar aí um todo para você estar compreendendo a mecânica dos pavimentos. Bom, como é que funciona a mecânica dos pavimentos? Primeiramente, através dessa ilustração, aqui nós temos uma carga P representada, que seria a roda de um veículo comercial, por exemplo, um caminhão. E essa carga ela é transferida aí através das camadas. Aqui o H1 é a espessura da camada, o E1 é a elasticidade da camada e o U é o coeficiente de Poisson. E aqui temos também a segunda camada, com todas essas propriedades, espessura, elasticidade, coeficiente de Poisson. Uma terceira e n camadas aqui, que seria um espaço semi-infinito. Bom, então essa carga, em qualquer ponto aqui dessas camadas, ela é transferida, que ela chega de modo, representado aqui por um cubo, que essa camada aqui, uma tensão Z, aplicada sobre esse ponto, e ela é também aplicada aqui uma tensão T e uma tensão R, que seria aqui o eixo X e o eixo Y. E essa camada aqui, essa força, ela é distribuída em mais duas forças perpendiculares aí a esse prisma. Bom, você vai estar entendendo melhor aí esses conceitos no decorrer do vídeo. O objetivo dessa aula é compreender as diferentes características dos materiais de pavimentação, conhecer os principais modelos teóricos, interpretar diferentes gráficos e tabelas no uso da análise mecanicista. Aqui nós vamos fazer uma análise aí manual, calculado aí na caneta. Bom, na análise das tensões, deformações e deslocamentos nos pavimentos flexíveis, se dá o que? Através da carga, a carga que seria a roda aí do veículo comercial. Essa carga ela é distribuída em um raio circular, de acordo com a pressão aí do pneu. Então essa carga ela é distribuída na camada asfáltica. Pode ver aqui que na camada inferior você tem um esforço aqui de tração. Você tem uma tensão de tração e uma deformação de tração numa camada asfáltica. Na base, como a base é granular, a base ela só distribui essas forças. Não tem um esforço de tração na base, porque é um material granular, como um BGS ou uma bica corrida, por exemplo. Então essa força ela passa pela base granular. Se fosse uma base cimentada, aqui, um BGTC ou um rolo, uma camada compactada, um concreto compactado com rolo. Aí então você teria na camada de base um esforço de tração, teria uma tensão de tração também, como na camada asfáltica. Então essa força ela passa e chega aqui até o subleito, onde você vai ter uma tensão vertical e uma deformação vertical. Aqui é representado aqui na figura, vocês podem ver que a roda está dando a carga no pavimento asfáltico, uma força de tração na camada, nas fibras inferiores aqui da camada betuminosa, uma força de tração. É como se fosse o mesmo procedimento de uma viga de concreto, que você tem uma flexão aqui, uma força de flexão. Embaixo você vai ter trincas, que vai ocasionar aí fissuras, né? Você tem fissuras que vai ocasionar trincas na sua viga. Então o concreto asfáltico ele trabalha como se fosse uma viga de concreto aqui, em termos das forças.
e passa pela camada granular, que é uma camada granular, e dá um esforço, uma tensão vertical no subleito. Na análise mecanicista, vamos utilizar modelos teóricos com base em matemática aplicada ao estudo de tensões, deformações e deslocamentos por meio da teoria de sistemas de camadas elásticas, TSCE. Considerando que uma carga aplicada no pavimento gera tensões, deformações e deslocamentos em diferentes pontos da estrutura do pavimento, sendo estudado a zona de solicitação mais crítica. Então, quando a gente vai fazer a verificação mecanicista nas camadas, a gente vai ver a zona mais crítica. Quais seriam essas zonas críticas que a gente tem que estar aí calculando? Bom, primeiro, no topo do revestimento asfáltico, a gente calcula aí o deslocamento vertical recuperável da superfície do pavimento. Esse deslocamento nada mais é que a deflexão, que é medida com a viga Bachmann. No ensaio de viga Bachmann, você mede essa deflexão. Através de cálculos também, de acordo com a espessura da camada, os materiais que você usa aqui nas camadas, você também tem um parâmetro aqui de deflexão de projeto do seu pavimento. Qual que é outro ponto crítico? Abaixo da camada betuminosa de CBUQ, nas fibras inferiores, você tem uma deformação específica horizontal na tração da fibra inferior da camada asfáltica. Então a gente quer saber que, de acordo com essa força aplicada no seu revestimento, de acordo com as propriedades do seu revestimento, como espessura, coeficiente de Poisson, módulo de resiliência, você quer saber então qual vai ser a deformação na fibra inferior de acordo com esses parâmetros. Aqui nós temos uma camada de BGTC, que é uma camada cimentada. Então nessa camada cimentada, essa força aqui, ela causa um esforço de tração aqui na camada cimentada. Ela causa a deformação específica horizontal de tração na fibra inferior da camada cimentada. Então nós queremos aqui, através da análise mecanicista, saber qual que é o esforço de tração de acordo com a carga e as propriedades dos materiais, como o coeficiente de Poisson, o módulo de resiliência e a espessura da camada. E aqui temos o BGS, que é uma camada granular. Veja que o BGS ele não tem esse esforço de tração, porque ele é granular. Ele vem distribuindo as forças aqui até o subleito. Já no subleito, você tem uma deformação específica vertical de compressão do topo da camada do subleito. Essa deformação específica vertical, a gente fala aí de deformação vertical do subleito, ela causa aí então as trilhas de roda, os afundamentos, as depressões na superfície do pavimento. Então esses são os principais pontos que a gente estuda na verificação mecanicista para estar avaliando o nosso projeto de dimensionamento para ver se ele vai suportar ao tráfego que foi previsto em projeto. Bom, como é que funcionam as tensões no espaço tridimensional, ou no espaço aí do pavimento? É representado pelo cubo, as faces ortogonais apresentam dois tipos de tensões. As normais, perpendiculares em cada face. Então temos as forças normal, aqui é tensão normal em Z, tensão normal em T e tensão normal em R. Aqui nada mais é que os eixos X e Y. Tensão R é tensão em X. Tensão T é tensão em Y, só muda a nomenclatura. De acordo com essas forças, você vai ter forças tangentes às faces, que são decompostas em duas tensões perpendiculares. Então você vai ter uma força tangente aqui em RT, uma força tangente no eixo ZT, uma força tangente aqui em TZ, que são 6 forças, que seriam forças de cisalhamento, tensões de cisalhamento aí na sua partícula analisada. Então é isso que a gente vai estar calculando, essas forças. O pavimento deve ser dimensionado por camadas de diferentes materiais, que suportem os estados de tensões, deformações e deslocamentos impostos pelo tráfego, de modo que não ocorra deformações ou ruptura precoce no pavimento. Essas forças são determinadas pela teoria de camadas elásticas, sendo relacionadas com o modelo de fadiga,
que determinam a vida útil do pavimento. Então aqui nessa figura você pode ver como é distribuída então a força que é aplicada na superfície de revestimento. Então ela é distribuída aí nas partículas do solo, e essas partículas vão redistribuindo de modo que aqui embaixo a tensão, você tem uma área maior, então a tensão é menor, que é aplicada aí no subleito. Em nosso estudo, vamos abordar mais detalhadamente a mecânica dos pavimentos, através de equações de diferentes autores. Então tem vários autores aí que fizeram cálculo da mecânica dos solos, mecânica dos pavimentos. Começando por Giuseppe Boussinesq, que em 1885, então começou lá atrás, em 1885, desenvolveu equações relacionadas à mecânica dos solos, considerando as seguintes propriedades do material. O material é homogêneo, material isotópico, é um espaço semi-infinito, é linear, elástico e obedece à lei de Hooke. As propriedades dos materiais do pavimento, elas são consideradas como elástico linear. O que seria essa propriedade? Uma propriedade importante. Quando você aplica o peso aí de uma roda de um caminhão no pavimento, você tem uma deflexão. E essa deflexão, ela causa aí um esforço de tração, né? A flexão causa um esforço de tração e ela se propaga até o subleito. E essa deflexão aqui, ela é recuperável, né? Conforme o caminhão está aqui e ele sai andando, o pavimento volta aqui a sua altura normal. Então, a deflexão ela é recuperável. Só que o que acontece? Essa deflexão total, aqui simbolizada por essa seta, como se fosse a roda aqui do caminhão, então ele dá uma deflexão total no pavimento. E quando o caminhão anda, essa deflexão recuperável ela volta. Só que ela não volta totalmente. Você pode ver que a superfície original do pavimento é representada por essa linha tracejada. Então ela não volta totalmente, ela tem uma fissura, uma microfissura. Essa microfissura se chama deformação plástica. E conforme a passagem dos caminhões, aí, nós estamos falando aí de 500 mil passagens de eixo padrão, de 20 milhões de passagens de eixo padrão para tráfego pesado. Então essas passagens do caminhão ela vai dando uma deformação plástica que vai se acumulando com o decorrer de projetos, que geralmente um projeto de pavimento para tráfego pesado é para 12 anos. Então depois de 12 anos, a acumulação dessa deformação plástica, o seu pavimento vai ter trincas, vai ter fissuras, vai ter trilha de rodas, que foi causada pela passagem desses veículos. Então o nosso pavimento ele é linear elástico. Então tem a deflexão, ele se recupera, mas tem a deformação plástica, que são acumuladas com a passagem do tráfego. Quanto mais passagem, mais deflexões, então mais esforços aí de tração você vai ter, de compressão aí no subleito, que vai estar causando essas trincas, fissuras e trilhas de roda. Então vamos para a solução de Boussinesq. Então ele começou a estudar os solos, ver as fórmulas, como que ele poderia calcular o peso que seria transferido no solo a decorrer da profundidade. Aí. O estudo do efeito de cargas sobre o terreno foi estudado inicialmente por Boussinesq em 1885, através da teoria da elasticidade. Estudou o efeito da aplicação de uma carga concentrada sobre a superfície de um semi-espaço infinito, que seria o subleito, né? Que é um semi-espaço infinito. Então aqui, nessa figura, ele representou aqui uma carga pontual, que é igual aqui, a carga, e esta carga ela é transferida até um ponto de estudo. Você quer estudar esse ponto aqui de estudo, a uma profundidade Z, no eixo Z, ou aqui em 3 planos seria o eixo Z. E no eixo X aqui, nós teríamos o que? X igual a R. Então, em vez de X, vai ser representado pelo R. Seria esse eixo X aqui. E aqui o eixo Z. Essa diagonal aqui seria o R, seria a hipotenusa dessa força.
Então esta força aqui neste ponto, ela chegaria aqui com uma tensão vertical, uma tensão de cisalhamento e uma tensão horizontal. E a tensão de cisalhamento. Aí ele criou essas fórmulas, que o cálculo da tensão vertical seria 3 vezes P, que seria a carga, dividido por 2π vezes R, que seria a hipotenusa, né? Elevado à quinta vezes a profundidade Z ao cubo. E a tensão horizontal por P dividido por 2π, 3 vezes R ao quadrado vezes Z, dividido por R à quinta, menos 1, menos 2. Pode ver que ele usa aqui o coeficiente de Poisson. Esse U ele é o coeficiente de Poisson, que ele usa nas fórmulas. E a tensão cisalhante seria 3 vezes P, que é o peso de carga, 2 vezes π vezes R à quinta, vezes R, R que é a distância aqui em relação à carga no eixo X, vezes R vezes Z ao quadrado, onde R é a hipotenusa aqui, ó, de R ao quadrado mais Z ao quadrado na raiz, e o U coeficiente de Poisson. Eu tenho aqui um exemplo, aqui um exercício para você poder melhor compreender aqui as teorias de Bose-Nax. Foi aplicado no perfil abaixo uma sobrecarga de 1.500 kN na superfície do terreno. Determine as tensões iniciais ou os acréscimos de tensão devido à sobrecarga e as tensões finais no ponto A. Então aqui nós temos a carga no subleito de 1.500 kN e a 3 metros de profundidade aqui no eixo Z e a 3 metros no eixo X, que é representado pela letra R, nós temos o ponto A. Então queremos saber nesse ponto A, qual vai ser a força de 1.500 kN aplicada a esse ponto aqui? Quais vai ser as tensões? Ele calcula aqui primeiro a tensão do solo, do próprio peso do solo, sem a carga. Aqui é sem a carga, que é a densidade do solo vezes a profundidade, ou seja, 19 vezes 3. Então, a essa profundidade eu tenho uma tensão vertical de 57 kPa. E uma tensão horizontal é igual ao coeficiente K, esse coeficiente é 0,5, vezes a tensão vertical. Então vai dar 0,5 vezes 57, 28,5. Esse 28,5 aqui já seria uma força de tração a 3 metros de profundidade no solo. Isso aqui é só o solo, não estou considerando a carga. A tensão de cisalhamento é igual a zero. Ok? Ele dá aqui, ó, a massa específica aqui do solo de 19 kN por metro cúbico, coeficiente de Poisson 0,5, K0 0,5 e o raio, né, que você tem aqui o raio, que é a hipotenusa em relação à carga aplicada de 4,24 metros. Então aí colocando aí nas nossas fórmulas dadas por Bose-Nax, a tensão vertical vai ser 3 vezes P, que é 1.500 kN, dividido por 2π vezes 4,24, que é a hipotenusa, né? A quinta, vezes o Z, que é a profundidade elevada ao cubo. Vai dar 14,1 kPa. Então, vocês vejam que a tensão vertical, aqui nesse ponto, de 1.500 kN passou para 14,1 kPa. Olha como diminui, como é dissipada essa força. E a tensão horizontal aqui seria P dividido por 2R, 3 vezes R ao quadrado vezes Z, menos 2 vezes o coeficiente de Poisson, que é 0,5. Sempre é considerado, quando a gente fala de solo, o coeficiente de Poisson de 0,5. E 4,24, que é a hipotenusa, vezes 4,24 mais 3, que dá 14,1 kPa. Você vê que a tensão vertical e a tensão horizontal foram iguais. A tensão de cisalhamento deu 14,1 também. Deu igual. As três forças foram iguais. Então esse é um exemplo aí para a gente estar compreendendo como que é dissipada as forças aí pelas camadas. Há inúmeros softwares para analisar facilmente o sistema de pavimentação. Vamos então entender alguns sistemas que estão disponíveis para a solução de verificação mecanicista em camada única. Então vamos estudar somente uma camada, calcular somente como fosse uma camada só de solo, porque é um cálculo mais simples, né? Tem o cálculo em 2 camadas e 3 camadas. Primeiramente o sistema de única camada,
é calculado por meio de gráficos e tabelas desenvolvido por Alvin e Ullery. E tem uns parâmetros aí também, que é representado nessa figura tridimensional. Bom, no meu curso que eu leciono de pavimentação online, que você vai estar desenvolvendo projetos de dimensionamento de pavimentos flexíveis e com verificação mecanicista, você vai receber esse software, você não precisa calcular manualmente, isso aqui você tem que entender os conceitos. E através desse software, vai ser logicamente muito mais rápido e certo, porque o software não erra, você pode errar com os dados ali que você vai inserir, mas o software não erra. Já se fosse calcular manualmente, você poderia errar muito, né? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui, ó. Bose-Nex, então, através da teoria dele, Alvin e Euler, ele desenvolveu mais teorias e aprofundou mais os conceitos. Então ele colocou uma carga P, que é distribuída aqui numa área circular de contato, representado pela letra A. E nessa camada aqui do semi-infinito, que seria do solo, você tem o módulo de elasticidade ou módulo de resiliência, que são sinônimos. Você tem o coeficiente de Poisson. Então você tem uma tensão em Z, seria uma tensão aqui vertical, duas tensões horizontais, que seria a tensão em R, que é a tensão em X, e a tensão em T, que é a tensão em Y. E aqui você tem a distância R, que seria a distância do ponto, né, no eixo X. Você tem a tensão de cisalhamento RZ e a tensão de cisalhamento ZR. E aqui a letra Z é representado pela profundidade. Então o P é carga pontual, o Pzinho aqui seria a carga distribuída e o A o raio da carga, é o raio. O R e o Z são as coordenadas aqui, né? R seria em X e Z em Z mesmo, né? No eixo Z. O E, módulo de elasticidade, o módulo de resiliência, o U, coeficiente de Poisson, que são propriedades elásticas aí das camadas dos pavimentos. Forst e Alvin desenvolveram soluções para esforços verticais e horizontais e esforços elásticos verticais para placa carregada circular. Essa placa carregada circular representaria uma roda aí de um veículo. Para o coeficiente de Poisson de 0,5. Então, Forster e Alvin fizeram os cálculos para o coeficiente de Poisson 0,5 do solo. Já Alvin e Euler refrearam os gráficos de Forster e Alvin. Ou seja, o Alvin ele trabalhou aqui com os dois, né? Com o Forster e também com o Euler, né? E eles desenvolveram soluções para padrão completo de tensões, deformações e deslocamento em qualquer ponto da massa homogênea. Então, Forster e Alvin eles criaram teorias, equações para qualquer ponto e para qualquer tipo de massa, não precisa ser só o solo. Então aí você poderia ter qualquer valor de coeficiente de Poisson. As soluções são as seguintes, né? Vou dar os exemplos de coeficientes e equações vão ser apresentados a seguir no próximo slide. Então eu tenho o Forster aqui, trabalhou junto com o Alvin. Forster e Alvin eles estudaram o solo e criaram as equações do solo. Aí Alvin junto com o Euler, eles já avançaram mais nas equações e desenvolveram equações aí que seria para outras camadas de solo, como camadas granulares, e é para qualquer profundidade, para qualquer tipo de camada. Então vamos ver essas equações. Bom, à primeira vista aqui, mas bem complicado, né? Mas na explicação vai ficar mais simples. Então as equações aqui, ó, tem a equação aqui para o coeficiente de Poisson de 0,5, que é para o solo, fica desse lado aqui direito. Essas são as equações para o solo. E aqui para um caso generalizado aí de solo, BGS, camada cimentada, então você tem essas equações aqui. A equação aqui de tensão vertical. Você tem tensão vertical, P é a carga, o A é um coeficiente, é um número que não muda, esqueci o nome. E o B também, ele é um número que não muda, que através de tabelas você vai achar o A e o B. E aqui você tem uma tensão em R, né? Tensão horizontal, qual você tem a carga aqui de P,
2 vezes U é coeficiente de Poisson, vezes aí o número da tabela A, mais o C, mais 1 vezes 2 coeficiente de Poisson, vezes o F. E aqui você tem uma tensão horizontal em T. Em T seria no eixo Y, né? Aqui você tem uma força vertical, uma tensão vertical de cisalhamento. Aqui você tem uma deformação vertical representada pelo E, EZ, E em R, que seria o eixo X, E em T, que seria o eixo Y, né? Então aí você tem a deformação horizontal, você tem duas deformações horizontais e uma deformação vertical. Aqui você calcula a deflexão vertical, que seria no topo ali do pavimento, né? Seria a deflexão ali medida pela viga Beckmann. Então temos a equação aqui. Temos aqui também a invariante. Isso aqui são equações que viram matrizes que derivam para outras equações. N equações aqui para estudo da mecânica dos solos ou do pavimento. E aqui temos uma força vertical, tangencial, que seria de cisalhamento também. Uma tensão principal. E aqui uma tensão de cisalhamento máxima. E o A, B e C, o D, o E e o F, que está aqui nessas fórmulas, A, B, C, D, o E e o F, ela é em função do R e do Z. Ou seja, esses são números que constantes, eu lembrei o nome, são constantes, né? São números constantes aqui que são definidos por tabelas. Como é que funciona essas tabelas? Bom, vamos calcular aqui em função de A. Cada função, A, B, C, D, vai ter uma tabela. Então, a gente vai pegar aqui o valor do R, dividir por A, vai achar um valor aqui, que no nosso exemplo deu 1, e a gente vai correlacionar nessa coluna 1. E o Z, que é a profundidade, dividido pelo A, que é o raio, né? Raio ali da força, vai estar nessa coluna aqui. Ok? Então, vamos calcular aqui uma força P, que ela é distribuída, essa força, e ela tem 0,4 MPa. Então, essa força distribuída tem 0,4 MPa. O raio dessa força circular tem 125 milímetros. Então, aqui, o raio, representado pela letra A, é igual a 125 milímetros dessa força. Nós temos aqui que o coeficiente é o módulo de elasticidade, ou módulo de resiliência, é igual a 75 MPa, e temos coeficiente de Poisson de 0,5, que o solo é sempre 0,5. Aqui temos a profundidade do ponto da carga que queremos estudar, que é 125 milímetros. Pode ver que tudo é 125, né? Pode confundir um pouco. E o R aqui, que é a distância aqui do ponto no eixo X, é 125 milímetros. E quando a gente calcula essas forças, a gente não leva em consideração o peso do solo, porque são de 125 milímetros é 12,5 centímetros. Então, o peso do solo não chega a ser relativo nesse cálculo. E o R, que é a distância no eixo X dividido pelo raio, vai dar 125 milímetros dividido por 125 igual a 1. Ok? E a distância de profundidade, que é 125 milímetros no eixo Z, dividido pelo raio, que é 125 milímetros. Esse raio aqui pode ser o raio de uma roda aí no pavimento. Vai dar igual a 1. Então deu 1 e 1. Poderia dar outros valores. Agora vamos para a tabela A, B, C, D e E, que são constantes. E vamos procurar em função de R e Z, que deu 1, a divisão, quais são os valores de A, B e C. Então aqui na tabela aqui de Alvin e Ullery, nós temos aqui o R dividido por A, que começa aqui 0, 0.2, 0.4 aqui, ó, esses valores, e o Z dividido por A. Então são esses valores aqui. 0.1, 0.2, 0.3, 1.
Então nosso R dividido por A não deu 1 na nossa relação do nosso exemplo, que o raio no eixo x era 125 mm, dividido pelo... o raio não, a distância, né, no eixo x era 125 mm, dividido pelo raio da força aplicada, que era 125, que era 0,4, 125, a força era 0,4 MPa, né? Então aqui na tabela, se a gente ligar os pontos aqui, ó, na coluna 1, com o Z dividido por A sendo 1 também, a gente vai achar esse valor de A, que é 0,17868. Então este é o valor de A. Achamos o valor de A. Aí nós vamos para a tabela em função de B. A constante B. R dividido por A e Z dividido por A. O Z é a profundidade dividido pelo o raio da força distribuída, não é isso? Então, na coluna 1, ligando com... Opa! Aqui tem 1.5, né? Aqui tá errado, viu, pessoal? Aqui, ó, aqui é 1, ó. Então vai dar 0.15355, ok? É ligado aqui em cima, aqui tá ligado com 1.5. Tá errado. Aqui já está certo, ó, em função de C. R dividido por A é 1, Z dividido por A é 1. Então pegamos aqui a coluna 1 e ligamos com a coluna de Z dividido por A igual a 1. Menos, pode ver que dá um valor negativo, 0.28843. Aí tem a função em D também, que dá 0.12513. Em função de E, que dá 0.1161. E em função de F. Então você vê como que os cálculos são complexos para você estar calculando aí os esforços, a mecânica dos pavimentos. Por isso que a gente utiliza software. Nos meus cursos você vai ter o software, você não vai precisar estar vendo tabelas. Isso aqui para você entender os conceitos. Então achamos a função F. Beleza, achamos A, B, C, D, F e G. G vai dar 0.18198. E aqui está, ó, em função de R dividido por A, que é igual a 1, que a gente achamos na tabela lá, o valor. Z dividido por A igual a 1. Então, quais são os valores que nós achamos lá na tabela? O A de 0,17868, o B de 0,15355, o C negativo, 0,02843, o D 0,12513. Na tabela de Alvin e Ullery. Ok? Então, como que eu vou calcular? Agora eu vou jogar nas fórmulas. Não tinha aquelas fórmulas lá no começo? A tensão em Z, ou a tensão vertical, vai ser P para o quê? Para o coeficiente de Poisson de 0,5, a gente tem essa fórmula aqui, ó, P vezes A mais B. Ó, como fica simples para calcular. A é 17.868 mais 0,15355, somando os dois vezes P, que é a força distribuída de 0,4 MPa, nós temos uma força de 0,1329 MPa. Então veja que a simples profundidade aí de 12,5 centímetros, uma força de 0,4 MPa, ela cai já quase para 25% mais ou menos, né? Já diminui para 25% da força aplicada no revestimento, que é 0,13 MPa. E a tensão aí no eixo X, que seria a tensão horizontal. Para a tensão horizontal você tem P vezes 2 vezes o coeficiente de Poisson, que é 0,5, vezes o A, que nós achamos que é 0,178680, mais o C, mais 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson, vezes o F. Então, traduzindo aqui para essa fórmula, nós temos 0,4 vezes, o que daria aqui um esforço aí de 0,0601 MPa de compressão, ok? Essa aqui é a força horizontal no eixo X. Aqui é no eixo Y. No eixo Y, aqui nós temos a fórmula, que é P vezes o coeficiente de Poisson vezes A, que vai ser 0,4 vezes 0,17868, 0,12513. Aqui já está mais simplificado o cálculo, ok?
Então a tensão aí no eixo Y, ou tensão horizontal de 0.02143 MPa de compressão. E aí nós temos então a tensão de cisalhamento, que é P vezes G. P é 0,4 e vezes 0,118198, que daria aí 0.01828 MPa. Você vê como as forças diminuem, era 0,4. Uma tensão aí horizontal vai dar 0,06, quase em torno de 10% da força, 10 a 15% da força. E aqui 0,02, menos de 10% da força. Então as forças vão se distribuindo aí nas camadas. E a tensão de cisalhamento 0,07, em torno de 10 a 20%. Temos também a força vertical, deformação vertical. Deformação vertical. Essa deformação vertical é muito usada aí para calcular a deformação no subleito. Então aqui temos a fórmula e aqui temos o cálculo, que deu aí 1.3161 vezes 10 elevado a menos 3. Quando a gente trabalha aí com mecânica dos pavimentos, com softwares, os números eles são sempre vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, menos 4, menos 5. São números pequenos ali, são pequenos números que você usa para cálculo. E a deformação horizontal em X, né? Aqui é no eixo Z, aqui é o R que é representado pelo X. Nós vamos ter aí menos 2.4369 vezes 10 a menos 4. Veja como é pequena essa tensão horizontal, que seria uma tensão de tração. Está escrito tensília aqui, é tração. Uma tensão de tração aqui, uma deformação de tração de 2.4369 vezes 10 a menos 4. É uma pequena força. É uma pequena força de tração que dá na camada. Vamos supor que a camada de revestimento asfáltico. Você tem uma força pequena de tração embaixo da camada, nas camadas inferiores, nas fibras. E essa forcinha aqui por passagem de caminhão, cada passagem de caminhão faz essa forcinha aqui, conforme o número N de solicitações vai passando, e o acúmulo dessa forcinha, ela trinca seu revestimento aí de 5 centímetros, 10 centímetros, conforme a passagem aí de veículos comerciais. Então são microforças que causam microlesuras no seu pavimento, por exemplo, o revestimento asfáltico. Essas microlesuras causam as trincas no pavimento. Por isso que é importante calcular os esforços de tração na camada betuminosa, para que você possa dimensionar e tenha a vida útil do seu pavimento sem ter problema aí de trincas, né? Problemas aí para o usuário final, um conforto, né, para o usuário final. Portanto, para um único sistema de camadas, a gente viu um único sistema, uma camada só, não foi nem dividida. Temos gráfico para cálculos de qualquer parâmetro, em qualquer ponto, mas como o número de camadas aumenta, então aí você vai ter 2 camadas, 3 camadas, 4, 5, 6, o número de variáveis aumenta, dificultando o cálculo. Por isso utilizamos software de verificação mecanicista. Por isso que eu utilizo o software. E se você está adquirindo o meu curso de dimensionamento de pavimentos flexíveis, você vai receber o software, tanto para verificação mecanicista, como você vai receber um software para calcular aí as espessuras das suas camadas. São 2 softwares aí, que um vai estar trabalhando com o critério do CBR e o outro com verificação mecanicista. Vou deixar o número aí do meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, você entra em contato a respeito dos cursos. Bom, em continuação ao estudo de Bose-Nex, o professor Donald Bullminster, da Universidade de Colômbia, apresentou soluções analíticas para uma estrutura de 2 ou 3 camadas. Então, Bose-Nex, né, começou lá o estudo da deformação, das tensões, do cisalhamento ali, um estudo da mecânica dos solos em geotecnia. Depois veio Alvin, Forst,
Alvin e Wooster, e continuaram aquele estudo, foram desenvolvendo mais teorias, e daí Bose-Nex, Donald Baumeister, né, que era um engenheiro especialista em geotecnia, ele começou a fazer um estudo com 2 camadas, 3 camadas, porque ele estava focado aí em programas de construção de aeroportos, que foi na Segunda Guerra Mundial que começou a alavancar aí vários aeroportos, né, por causa da guerra. E outros inúmeros autores também contribuíram no desenvolvimento de teorias da mecânica dos pavimentos. Hoje em dia, vários softwares que realizam, aí, graças a Deus, softwares que realizam verificações das seções do pavimento, como o 5, Everpave, Bizarre, MNLayer. Então você tem N programas aí para você estar calculando essas tensões, deformações e deflexões e deformações do seu pavimento. Então o que a gente viu? A gente viu um método de cálculo manual lá por Foster e Alvin, que através daquelas fórmulas e aquelas tabelas, no qual você pode calcular lá o deslocamento vertical recuperável da superfície. Porque se você tiver uma deflexão muito alta, você vai ter uma força de tração maior, você vai ter mais trinca no seu revestimento de CBUQ. Então, quanto maior a deflexão, maior a força de tração e maior vai ser as fissuras e as trincas. Então, você tem uma deformação específica horizontal na tração da fibra inferior da camada asfáltica. Mesma coisa na camada cimentada. Solo cimento, BGTC, CCR, concreto compactado com rolo, você vai ter essa força de tração também. Na BGS você já não tem, ela transfere a força aqui, e essa força ela causa uma deformação específica vertical de compressão no topo da camada do subleito. Então essa deformação aqui no subleito causa a trilha de roda, afundamentos, bacias. E já essa força aqui de deformação específica horizontal na tração do CBUQ ou da camada cimentada ou camada betuminosa vai causar as trincas no pavimento. Isso que nós estamos estudando. Então, como a gente calculou aí nossos esforços de tração, né? Nossas deformações verticais, deformações horizontais, deformações cisalhantes. Então, depois que você calcula isso nos softwares, aí você vem e joga nas equações de fadiga. Preussler, em 1983, fez essa equação para a mistura betuminosa, no qual o número n aqui de solicitações ele é em função da deformação em t. Em t é o que? T é o eixo x, então é deformação horizontal, deformação de tração. Então você tem a deformação de tração, que é pequenininha lá, você joga aqui nessa forma, calcula ela vai dar o número n de passagens. Quantas solicitações vão poder passar no seu pavimento de acordo com a sua deformação horizontal na camada de revestimento. Então, quanto maior sua deformação, menor vai ser o número n. E quanto menor a deformação, o número n vai subir. Aí Preussler e Pinto, em 1984, apresentaram um procedimento para reforço dos pavimentos. Então, como que era feito o reforço? O reforço você media lá com a viga Beckmann, com o FWD ou outros métodos, você media a deflexão do pavimento. Então, de acordo com a deflexão do seu pavimento, você tinha o número n de solicitações. Então, quanto menor a deflexão, maior o número n. E esse número n aqui é para a espessura de revestimentos menores que 10 centímetros. Então, para 10 centímetros de revestimento, você usa essa fórmula aqui para calcular qual que vai ser a passagem de eixo padrão. E aqui, para uma espessura maior que 10 centímetros, você usa esta fórmula aqui. E no subleito, lembra que nós vimos aí no subleito a deformação vertical? Você joga a deformação vertical aqui no subleito, você sabe o número n que pode passar no seu pavimento antes de acontecer a trilha de roda, para você evitar a trilha de roda. E aqui você vai evitar o que? A trinca no seu revestimento. Quando você atingir o número n aí, que foi calculado, vamos por 10 milhões e deu as 10 milhões de passagem, aí seu revestimento já está com trincas e dali para frente só vai continuar deteriorando ali cada vez mais.
Então essas fórmulas que a gente usa, a gente faz a verificação mecanicista, acha as deformações de tração, as deformações verticais, tanto do subleito como das misturas bituminosas, e tem as camadas cimentadas também, que tem outras equações, e a gente joga aí nas equações dos autores nacionais, né? Joga os valores de deformações nessas equações e calcula o número n. Vamos supor que você calculou aí um tráfego pesado, 2 vezes 10 a sétima. Então, esse tráfego, a sua deflexão de projeto, essa deformação de projeto da camada bituminosa tem que atingir um número n de 2 vezes 10 elevado a sétima. Se der menos, então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a espessura da sua camada bituminosa, calcular novamente a tensão de tração para ver se atinge o número n. Subleito também. Subleito, você tem 2 vezes 10 elevado a 7, um tráfego pesado, você vai jogar a sua deformação vertical aqui do subleito, no topo do subleito, vai ver se atinge esse número. Se não atingir, você tem que fazer o que? Aumentar a sua camada, ou de subbase, ou de base, ou de revestimento, e rodar novamente no software e calcular novamente a tensão vertical e colocar aqui até que atinja o número n de projeto. Isso aí vai dar o quê? Vai dar a garantia do seu projeto, que não vai dar trilha de roda antes de 12 anos de projeto com tráfego pesado, que não vai dar trincas, não vai dar patologias precoces, afundamentos, depressões aí no pavimento. Então, esta aí é a aula. Espero que você tenha compreendido alguns conceitos da mecânica dos pavimentos, que quando você for utilizar o software para verificação mecanicista, você esteja entendendo como que o software está trabalhando, você esteja analisando os dados para ver se você não colocou nenhum dado errado, se está coerente. Então, a gente tem que entender aí a teoria, tem que entender passo a passo. No meu curso aí você vai receber também uma explicação de cálculo com 2 camadas e também com 3 camadas, que seria o cálculo feito por Burmeister, ok? Então eu fico por aqui. Se você tem interesse nos meus cursos, entre em contato pelo WhatsApp, está aí no link da descrição do vídeo, ok? Então, um abraço.